O presidente Lula segue estável no 6º dia de internação. A repórter Camila Yunes está no hospital para nos atualizar aí sobre o estado de saúde do presidente. Camila, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Há expectativa de sair um novo boletim médico ainda hoje ou não? Oi, Elisângela, bom dia para você, para o Colombo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Tem sim, Elisângela, inclusive tem expectativa também de uma coletiva de imprensa por volta das 11 horas da manhã com a equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar essa atualização. E aí a gente vai saber com mais detalhes se está mantida aquela previsão de alta do presidente entre segunda e terça-feira e quais são as perspectivas e próximos passos com relação a esse procedimento que ele passou, essa cirurgia para drenar um hematoma. O último boletim médico que a gente teve foi divulgado no início da tarde de ontem e dizia que o presidente estava bem, que ele seguia sob os cuidados semi-intensivos e que também estava lúcido, bem orientado, estava se alimentando bem e também caminhando. Isso foi o que disse o boletim, afirmando também que ele realizaria ontem exames de sangue, mas que não tinha projeção, perspectiva para realizar novos exames de imagem. Acho que todos esses detalhes a gente vai conseguir apurar e ter essas informações quando acontecer a coletiva de imprensa que está marcada para as 11 horas da manhã, com toda a equipe médica para detalhar como está exatamente o estado de saúde do presidente Lula. Mas o que a gente sabe é que ele segue estável e se alimentando bem, caminhando, inclusive postou recentemente, na última sexta-feira, um vídeo caminhando ao lado do médico, neurocirurgião que o operou, ao lado da Janja, primeira-dama também. Então a expectativa é essa. E aí a gente vai ver também se está mantida essa projeção para que ele saia entre a segunda e a terça-feira. A gente vai seguir daqui acompanhando, Elis. Muito obrigada pelas informações, Camila. E para explicar como deverá ser a recuperação e quais aí os próximos passos, nós convidamos o neurocirurgião Dr. Carlos Roberto Mazella Júnior. Muito bom dia, doutor. Esteja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bem-vindo. Espero poder contribuir com todos. Com certeza. Doutor, eu já começo perguntando qual é o tempo de recuperação, esse tempo médio? Leva mais de um mês para ele voltar também às atividades normais? Tem dois tipos de recuperação, né? A recuperação intra-hospitalar, que é o que o presidente está fazendo no momento, né? Aquele período pós-cirúrgico. E o segundo período é aquele período na sua residência, né? De uma forma geral, acredito que realmente na próxima semana ele já terá condições de voltar às suas atividades. Então, pensando aí de uma forma geral, creio que de 2 a 3 semanas é um bom período de recuperação. Doutor, bom dia. O que é que determina a formação desse líquido entre o crânio e a meninge? Por que é que isso acontece e qual o risco de voltar a acontecer? Esse tipo de hematoma, né, ou esse tipo de sangramento, nós chamamos de subdural. O que significa? Existe o crânio, existe a meninge, que no caso é a dura mater, e depois o cérebro. Okay? O subdural é o sangue que fica entre a meninge e o cérebro. E aí, normalmente, ocorre após um trauma, né? E nós sabemos que o presidente sofreu uma queda, e aí você tem um pequeno sangramento. E com o passar do tempo, das semanas, esse sangramento vai tendo um pequeno aumento de volume. Até que, a um certo momento, pode ter alguns sintomas, como dor de cabeça, confusão, alteração das emoções, depende da localização que está esse hematoma. E aí sim acontece a sintomatologia e o indivíduo começa a procurar a ajuda médica ou hospital. Tá certo? Então, depende muito do volume do sangramento, né? Mas a maioria do motivo, né, das causas, é um pequeno trauma, uma pequena batida de cabeça numa parede ou a queda da própria altura. Demorou muito tempo para detectar isso? Ele mostrou ali alguns sintomas de dores de cabeça também. E quero aproveitar e perguntar, existe alguma sequela? Vai existir ou não, doutor? A sequela, de uma forma geral, não falando agora do caso do presidente, depende muito do volume, a causa principal, então, o tipo de trauma e quanto tempo que demorou para procurar ajuda, né?
Então, a sequela vai depender principalmente disso. No caso do presidente, acredito que não ocorra sequelas. Por quê? Porque houve um tratamento no tempo adequado, né? Um tratamento certo, e pelo boletim da nossa equipe médica, né? Da equipe médica do Sírio-Libanês e principalmente da mídia, mostra que não teve, né? E não terá sequelas. Tem que fazer alguma espécie de monitoramento agora, doutor Roberto? Isso, com certeza. Tanto no intra-hospitalar, com imagens, né, principalmente a tomografia pós-procedimento é importante, exame neurológico diário dentro do hospital, e no pós, né, quando a pessoa já está em sua residência, visitas médicas regulares para fazer novamente exame neurológico e exames de imagem para ver se não houve um novo sangramento cerebral. E a idade dele também tem uma preocupação ainda maior, doutor, com essa pergunta que o Colombo fez, de acompanhar de perto, né, o pós, depois disso tudo que aconteceu? Inclusive, é um fator de risco, né? Acima dos 65 anos é mais comum ter o hematoma subdural, principalmente crônico, ou seja, aquele sangramento que veio devido a um pequeno trauma algumas semanas anteriores. Então, com certeza, a idade é um fator de risco. E para monitorar isso, são exames, como o senhor se referiu, e no caso do paciente é atenção a eventuais sintomas, que são aqueles que ele manifestou na primeira vez: dor de cabeça, olhos vermelhos, uma certa sensação de gripe, um mal-estar difícil de mensurar, doutor? Normalmente, nós temos os sintomas gerais, né, mal-estar, queda de estado geral, mas volto a dizer que depende muito da localização, né? Nós sabemos que cada região do cérebro é responsável por uma função, então depende muito do local desse hematoma, mas, de uma forma geral, queda do estado geral, mal-estar geral, dor de cabeça, fraqueza, podemos ter diminuição de força dos braços ou das pernas, esquecimento, né? Mas certamente a dor de cabeça é o principal ponto. Muito bem, nós conversamos com o neurocirurgião, Dr. Carlos Roberto Mazella Júnior. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo domingo. Um ótimo domingo e ótima semana. Obrigada.